Olá, muito bom dia. Neste tutorial eu vou pintar um quadro a óleo baseado nesta fotografia, avaliando as questões da harmonia das cores, dos tons, para ter um efeito com base nesta fotografia, mas que seja ainda melhor e que seja com base na tua personalidade, na tua interpretação. Se não viste ainda, não podes deixar de ver o tutorial anterior, que eu vou deixar no fim e também aqui na descrição, onde eu interpreto esta fotografia em termos de composição, com a regra dos 3/3, e defino quais são os elementos que incorporo neste quadro que agora vamos pintar. Sem mais demoras, tens que ver este tutorial até o fim e ver o anterior se não viste ainda. Vamos a isso. Pronto, a primeira fase é, obviamente, o esboço. Eu que já tenho a composição que eu defini e que vos mostrei no outro tutorial anterior, ou seja, defini quais são os elementos que eu incorporei, que eu vou incorporar aqui nesta folha, que é uma folha A4, portanto eu tinha que fazer esta alteração da forma, e tinha que deitar coisas fora, e recomendo que vejam esse tutorial. O esboço é feito, em primeiro lugar, tratando das formas com maior dimensão. As principais linhas. Vamos tratar os blocos. O bloco da casa, o bloco do céu, e só depois é que vamos incorporar os detalhes, como a figura, a janela, a lâmpada, sabendo que há uma relação entre os grandes blocos e esses detalhes que estamos a incorporar. Eu vou utilizar apenas 3 cores. As 3 cores primárias, só que em vez do amarelo, eu vou utilizar o amarelo ocre. E isto porque eu olhei para esta fotografia e vou trabalhar esta fotografia em termos harmoniosos, dessaturando as cores. E o amarelo ocre já é mais dessaturado do que o amarelo limão ou o amarelo cádmio. E, portanto, eu vou ter um resultado mais neutro, dentro daquilo que eu espero. O que é isto da dessaturação? As cores mais saturadas são as cores que ainda não estão misturadas, as cores originais, as cores puras. Quando eu misturo qualquer cor, quando eu misturo 2 cores, elas perdem saturação. Eu posso harmonizar uma pintura incluindo branco, ou seja, estou sempre a dessaturar cada vez que incluo o branco, mas também posso fazer uma pintura harmonizando com tons escuros, com castanhos ou com pretos, ou com as misturas das próprias cores, umas e outras. É isso que eu quero aqui. Eu quero introduzir muito branco, quero dessaturar as cores e por isso parti logo, desde o início, com o amarelo ocre. É claro que eu vou ter aqui algumas consequências que advêm dessa escolha, mas estou disposto a assumi-las e a trabalhá-las depois para ter um quadro mais harmonioso, mais pastel. É isso que eu estou aqui a fazer. Nesta primeira fase eu faço isto praticamente em todos os quadros que pinto. Eu utilizo muita essência de terbentina. A utilização de muita essência de terbentina permite-me obter uma secagem rápida para passar para a segunda fase, mas esse não é o benefício principal. O principal benefício da utilização de uma camada com essência de terbentina, com muita essência de terbentina, é que eu obtenho informação sobre as diferenças tonais e, de alguma forma, sobre as cores da minha obra, e quando acabo de fazer essa primeira camada, e tenho que preencher todo o quadro, ou seja, não posso deixar espaço em branco, eu verifico, avalio como é que eu tenho, como é que eu interpreto a colocação dessas cores e dessas variações tonais e depois ajusto, porque é muito fácil ajustar. E eu até posso não ter grande preocupação nesta altura da primeira camada, porque sei, e exatamente porque tem essência terbentina, que não vou ter dificuldade em ajustar a cor e o tom que eu coloco nesta primeira camada. Então digo, então para que é que fazemos esta camada com as cores? Eu não estou a ser fiel às cores. O que eu tenho é que ser, de alguma forma, introduzir as cores que eu penso que são, dentro dos tons que eu penso que estão a definir a minha composição, a minha obra, e em vez de eu avaliar logo, tentar encontrar 100% correto qual é a cor, eu vou fazer essa avaliação já depois de as colocar na tela, porque é muito diferente avaliar uma cor, a diferença tonal ou a diferença de cores, quando estamos a misturar na paleta e dizemos, olha, está aqui esta, na paleta observamos, é mais clara, mais escura, do que a comparação do efeito dessas mesmas cores na tela. Quando já estão na tela temos uma visão diferente e também porque na tela elas estão ao lado das cores que já fazem parte do tema. Ou seja, eu tenho o contexto ideal
para poder avaliar aquilo que eu estou a fazer na primeira camada. Não deixem nunca de olhar para esta primeira camada como a primeira aproximação. É como fazemos um esboço a lápis e depois corrigimos. Começamos pelas grandes formas, enquadramos, analisamos as diferenças e, se for preciso, corrigimos porque é mais fácil. Com a pintura é a mesma coisa. Nós estamos a trabalhar as grandes massas. Vamos avaliar algumas cores parecidas com aquilo que eu penso que é, mas depois, quando chego à altura, eu corrijo a própria informação das cores e informação tonal na tela, como faço com o esboço. Pronto, este quadro tem aqui uma característica muito interessante. Vocês não sei se repararam que este quadro não tem muita sombra e muita diferença tonal entre a sombra e o sol. Porque esta parede, que ocupa quase metade do nosso quadro, está à sombra, mas não parece que está à sombra. E não parece que está à sombra porque não temos outra parede do edifício, nem de outros edifícios, que estejam ao sol. O que é que está ao sol? O terreno. E claro, o céu é muito luminoso e a água da marina ou do rio, não sei, mas é muito luminoso. Mas a parede que está à sombra não tem uma comparação evidente com uma parede que está ao sol. Então o que é que nós temos aqui que nos dá essa noção do volume e da direção do sol? Só temos esta sombra projetada que vem da figura e também essa sombra projetada que se prolonga da própria parede, não é? Este tracinho fininho ao fundo da parede que é a informação onde é que nós temos o sol. E o sol está quase paralelo, ou seja, está tão próximo desta parede que esta parede, apesar de estar à sombra, tem alguma luminosidade. E nós temos que tratar dessa diferença tonal face ao resto dos elementos que estão luminosos, que é o céu e o chão. Mesmo aquele grupo de edifícios que está mais afastado, depois da água, está no mesmo plano do que a parede que estamos aqui a ver mais próxima. E, portanto, também essa parede estará à sombra, só que, tal como vos digo, não parece que está à sombra exatamente porque não temos uma comparação, ou seja, não temos elementos comparativos de sol e sombra das paredes. A própria figura, que já estou aqui a tratar, vai ser um elemento muito decisivo para esta composição. Se esta composição não tivesse a figura, ela perdia muito do seu interesse. No entanto, a figura não adquire um relevo tão grande como em alguns casos em que nós queremos mostrar que a figura está a fazer qualquer coisa ou que está a refletir, ou seja, nós não queremos, apesar da figura ser muito importante, nós não queremos que essa figura adquira notoriedade e, portanto, vamos mantê-la com os mesmos tons da figura, do resto da figura, neste caso da parede. E apesar de quase toda a figura também estar à sombra, eu não crio aqui grandes diferenças tonais entre a figura e o resto do quadro, seja o resto do quadro da parede está à sombra, como o resto do quadro que está na parte luminosa. O que é que eu estou agora a fazer quando estou já nas camadas posteriores à base com essência treventina? Aqui eu já estou a analisar o efeito que a camada anterior me provoca. Eu tinha pintado aqui o céu na primeira camada com essência trementina e o pincel estava sujo, não me preocupei muito porque sabia que eu iria modificar sem problemas. Só que agora eu tenho que pegar no céu, torná-lo mais claro, a minha intenção é torná-lo mais claro, exatamente para que essa luminosidade do céu seja evidente e transforme a luminosidade ou a sombra da parede da casa, que seja uma diferença tonal interessante, ou seja, as diferenças tonais são interessantes e neste quadro, apesar de toda a harmonização ser à base das cores claras, dos pastéis, eu tenho que mostrar essa diferença tonal e neste caso eu vou manter o céu mais claro do que aquilo que está na fotografia, mais homogéneo, para que o quadro fique todo pastel, ok? Portanto, e vamos então abordar um lado e outro, ou seja, o lado da sombra e o lado do sol, neste caso sabendo que tenho, obviamente, diferenças tonais, mas não quero dar, porque a fotografia também não o dá, não quero dar a impressão de que as diferenças tonais são tão bruscas que tenho a sombra muito nítida e o sol muito nítido. Todo este
quadro é muito luminoso. Portanto, ponho aqui há um bocadinho de reflexo no fim da parede, porque ainda tem o lado que recebe sol, e depois vejam como a sombra projetada, eu não preciso ter a sombra projetada muito escura. O que eu preciso para que essa sombra projetada fique nítida e sobressaia é que a parte luminosa, que neste caso é o chão, seja muito clara. E ao tornar essa parte luminosa do chão muito clara, eu dou destaque à sombra. Não é? Se vocês repararem, eu no princípio, quando pintei a sombra, parecia uma cor, esta sombra projetada da parede e da figura, parecia uma cor muito levezinha, mas quando eu dou mais luz, quando eu acrescento luz à parte luminosa, que é o chão, essa sombra torna-se realmente forte, torna-se evidente. É esse o cuidado que eu tenho aqui, não é? Que eu tive aqui nestas primeiras fases. Agora, vamos avançar para a questão dos detalhes, se bem que eu não gosto de chamar de detalhes porque eu não pinto detalhes, mas vamos entrar aqui na fase das impressões, ou seja, eu já tenho, em termos de avaliação cromática, já fiz a minha primeira camada com essência trebentina e já ajustei tons e cores na segunda camada em função daquilo que eu vi na fotografia e também do efeito da impressão que me transmitiu a primeira camada que eu tinha pintado previamente com muita essência trebentina. Tendo isso, tendo já alguma confiança nas cores e nos tons que já fazem parte do quadro, eu agora posso avançar para o que normalmente podemos chamar de detalhes, que é incorporar texturas, incorporar diferenças tonais dentro dos grandes espaços que eu tinha definido. Ou seja, eu estou a olhar para a foto, estou também a olhar para o quadro e estou a interpretar, estou a ver o que é que a foto me diz, o que é que o quadro me diz, e estou a decidir quais são os pormenores, quais são as alterações que devo introduzir. Como normalmente não faço nos meus quadros, eu não estou muito preocupado em descobrir se ali está uma determinada forma ou um copo, um frasco, um saco plástico. Eu acabei por colocar aqui o saco plástico. O que eu estou aqui a avaliar é olhar para a impressão que me dá o quadro e a foto e descobrir onde é que eu vou a fazer alterações, sobretudo alterações cromáticas e de tom, para que este quadro me transmita aquilo que eu quero. Ou seja, eu começo a avaliar, por exemplo, aqui no caso da porta, que ela precisava de um pouco mais de profundidade, ou seja, mais escuro, para criar uma diferença tonal e alguma diversidade nesta parede. Ao avaliar e modificar essas cores e tons, eu também estou a decidir em cada momento se incorporo os detalhes que me interessam. Mas os detalhes que eu estou ali a ver são sobretudo detalhes que me dão diferenças de luz e de sombra. Não quero coisas que sejam indiferentes. Portanto, eu ao colocar, por exemplo, o saco de plástico e ao colocar esta barrinha, que será um corrimão também com luz, eu estou a colocar luz. Estou a colocar pontos de interesse para as pessoas. O resto é pouco relevante. Pronto, eu tinha visto aqui também que esta janela estava muito grande e ao mesmo tempo que eu estou a corrigir as cores, eu estou também a corrigir as formas. Eu vou fazer isto progressivamente, ou seja, eu posso, e o óleo tem esta facilidade, eu posso olhar para o meu quadro, posso realmente ir progredindo, ir incorporando elementos que estão na foto ou elementos que a própria composição que eu estou a ver no quadro me estão a dar, ou seja, que eu estou a sentir, mas também posso corrigir formas. Posso corrigir formas e posso incorporar outras formas. Aqui neste caso da varanda, a parte de baixo também tem alguma sombra e quero torná-la mais nítida em função também desta diferença que é a diferença entre o céu e a casa, não é? O que é que eu faço? Eu volto, sem problemas nenhuns, a definir os contornos, a redefinir os contornos da varanda, corrigi aqui também um aspecto da própria varanda, e alguns elementos, como estas gradezinhas da janela. Cada artista tem aqui uma interpretação e pode, por exemplo, procurar mais detalhe ou menos detalhe. Eu não procuro ser realista. Se for realista, tiro uma fotografia e já está.
Aliás, eu já tinha a fotografia, não precisava de fazer. Portanto, eu para fazer um quadro com base numa fotografia, tenho que incorporar a minha interpretação. Para incorporar a minha interpretação, eu tenho que não copiar. Tenho que olhar, sim senhor, respeitar alguns elementos, mas não copiar. Os elementos de detalhe, como por exemplo aqui na varanda, são apenas os elementos essenciais que me permitem dar a quem vai depois ver o quadro as informações sobre se é uma varanda que tem grades, vai ter grades, as próprias janelas aqui deste edifício também escuras criam a referência do edifício, sem essas janelas não era sentido, não era visto como edifício, era um bloco e portanto eu estou a decidir incorporar elementos ao mesmo tempo que decido alterar as coisas. Por exemplo, esta parede, a parede azul que estava aqui no chão, que é muito importante, porque é muito importante em termos de harmonia tonal e cromática. E essa parede estava-me um bocadinho azul, enquanto que eu sentia que tinha que ser um bocadinho mais para o verde. Eu aí fiz um bocadinho de batota. Fui buscar um amarelo cádmio para fazer a mistura com o azul. Aqui decidi que para esta questão que eu estava a sentir que não estava a aproximar-se daquilo que eu queria, eu precisava de outro amarelo, não podia fazer a mistura do azul com o amarelo ocre, porque eu procurava tornar esta parede um pouco mais esverdeada e não o consegui com o amarelo ocre. Portanto, aqui claro, a gente tem regras, tem um objetivo, mas esse objetivo pode ser quebrado em função daquilo que depois nós entendemos e avaliamos do quadro que estamos a pintar. E por isso eu decidi incorporar um amarelo cádmio para fazer essa mistura. Depois, é claro, pego num pincel pequenininho e vou tratando também dos elementos da figura, neste caso, para lhe dar volume. A figura tem que ter volume. Eu não quero tratar a figura como um elemento tão relevante que as pessoas só olhem para a figura, mas pelo menos os efeitos de volume, de sombras no corpo, porque é um corpo redondo, ele tem que ter aqui nos sapatos também, ou seja, estou a dar informações sobre volumes e sobre luz e sombra e estou a fazê-lo para a figura como fiz no resto do quadro e é isso que torna o quadro harmonioso. E pronto, chegamos aqui ao fim de um quadro onde foram aplicadas as cores de forma harmoniosa, tornando-as menos saturadas, introduzindo sobretudo o branco. Há outras formas de tornar as cores menos saturadas, mas neste caso conduzimos o processo para a utilização do branco. Dá o like, subscreve o canal e ativa o sininho, porque isso ajuda-me e é muito importante para ti, para receberes em tua casa as notificações sobre os próximos vídeos. E não te esqueças, se não viste, eu recomendo que vejas o tutorial onde eu avalio esta fotografia em termos de composição e determino, utilizando a regra dos 3/3, que é uma regra muito simples, quais são os elementos desta fotografia que eu utilizei, que eu transferi para a tela que acabei de pintar. E isso é muito importante e é muito simples. Por isso, não percas também este tutorial. E já agora, diverte. Tudo bom. Obrigado.